entrando dos seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Pode se assentar. Glória a Deus, maravilha do céu. Eita glória. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 14 de 1 Reis, aleluia, vai nos relatar a história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Quando nós lemos esse capítulo, nós vamos encontrar aqui o Senhor falando acerca de um homem chamado Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão foi o primeiro rei levantado para governar sobre Israel após a ruptura, após a divisão que houve de reinos. Quando nós lemos a palavra do Senhor no capítulo de número 11, nós vamos ver o Senhor, aleluia, exortando a Salomão, exortando aquele homem que o Senhor levantou com sabedoria tamanha, exortando ele, aleluia, acerca dele ter deixado no final da sua vida, na sua velhice, que a idolatria entrasse dentro de Israel. A Bíblia diz que Salomão, no final da sua vida, ele permite que as suas mulheres pervertessem o seu coração, deixando então entrar a idolatria dentro da terra de Israel, deixando os altares serem levantados dentro de Israel, ao ponto do Senhor olhar para a vida de Salomão, e o Senhor agora repreender duramente Salomão, levantando Deus até mesmo inimigos no final da jornada contra Salomão, devido à sua desobediência, devido ao seu erro, devido àquilo que ele fez no final da sua jornada. E se nós formos ler a história de Salomão, quando ele começa a reinar com um propósito, com um objetivo, nós vamos ver que Salomão ele começa a reinar com o propósito de levantar uma casa ao Senhor. Davi, aleluia, desejou muito construir uma casa para Deus, mas o Senhor não lhe permitiu construir a casa, mas dizendo o Senhor que o seu filho o seu filho Salomão era quem iria levantar a casa a Deus. Salomão começa o reinado, e se você for ler a palavra, ele começa o reinado, e ele vai começar o seu reinado oferecendo sacrifícios ao Senhor, oferecendo o holocausto, orando ao Senhor, buscando ao Senhor com todo o seu coração. A Bíblia diz que ele vai oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Ele vai oferecer 1000 sacrifícios quando ele começa o seu reinado. E diz a Bíblia Sagrada que ele agora, ele vai orar ao Senhor, e o Senhor naquela mesma noite lhe aparece e vai falar: Salomão, pede-me o que você quer, porque eu vou te dar. E a Bíblia diz que Salomão ele pede sabedoria para conduzir o povo de Israel, sabedoria para conduzir a nação do Senhor, porque ele estava conduzindo o povo do Senhor. A Bíblia diz que Deus, aleluia, aprova aquele pedido, dizendo: Salomão, porque tu não me pediste riqueza, tu não me pediste, aleluia, vitória sobre os teus inimigos, tu não pediste nada para ti, mas sabedoria tu pediu para cuidar do meu povo. Eu lhe darei sabedoria e também lhe darei riquezas, te darei poder. Salomão foi engrandecido pelo Senhor, recebendo de Deus sabedoria para conduzir o povo, para levar o povo na presença dele. Salomão começa orando, começa buscando, começa se preocupando em como conduzir, em como fazer, mas quando chega na velhice dele agora ele começa a abandonar os princípios, ele começa a deixar que lhe pervertam, aleluia, os estatutos, porque Salomão ele tinha ao torno de concubinas e mulheres, 1000 mulheres de várias nações, de várias localidades, e aquelas mulheres na velhice dele começou a querer, aleluia, a introduzir a idolatria aos seus deuses, no que elas conseguiram, provocando a ira de Deus, ao ponto do Senhor levantar e falar assim: olha, a minha vontade era acabar com o reino, era arrancar Salomão e que ninguém mais da descendência de Salomão sentasse nesse trono. Tamanho o pecado de Salomão, porque a idolatria para Deus, aleluia, é algo que entristece muito, é algo que mexe muito com Deus, porque a idolatria é você trocar Deus por outros deuses, é trocar o Senhor por coisas que não podem fazer nada. E diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus era extirpar, era acabar com o reino de Salomão, mas o Senhor tinha
tinha feito uma promessa a um homem chamado Davi. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era perfeito? Não, ele não era perfeito. Ele pecou, ele adulterou, ele cometeu um pecado, só que tinha algo no coração de Davi. Davi, ele amava Deus. Davi, ele era, aleluia, alguém apaixonado pelo Senhor. Ele pecou, ele cometeu um pecado, mas ele não abandonou Deus. É diferente de quem vira as costas para o Senhor e troca ele pela cachaça, troca ele por um relacionamento, troca ele por qualquer coisa. Nós podemos até falhar, mas nós temos que ter o coração voltado a Ele, porque se a gente falar, aleluia, se a gente tropeçar e amar o Senhor, Ele é fiel para perdoar. Mas quando nós trocamos Ele, simplesmente dizemos, eu não quero mais Ele, troca Ele por um relacionamento, por uma bebida, por uma amizade, aleluia, isso não é, aleluia, conduta de quem, aleluia, é salvo. Davi cometeu pecado, mas era segundo o coração de Deus. É tanto que quando ele é repreendido, ele vai dizer, Senhor, não me lance longe da tua presença, não retire de mim o teu espírito. E continua o desejo dele de servir ao Senhor. Aleluia, mas Salomão permite a idolatria entrar dentro de Israel, fazendo com que o povo, aleluia, se afaste. Mas Deus olhou para a promessa que ele tinha feito para Davi. Davi, nunca vai faltar descendência tua, nunca vai faltar descendência tua sobre o trono de Israel. E Deus lembrou da promessa. Ele olhou para Salomão, se indignou com Salomão, mas ele lembrou, eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir. Eu fiz uma promessa, eu tenho que realizar. É por isso que é bom eu ser fiel ao Senhor, você ser fiel a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes tem alguém que não está agradando a Deus, mas pela minha fidelidade e pela tua fidelidade, Deus ainda livra, Deus ainda guarda, Deus ainda fecha a sepultura. A vontade de Deus era acabar com o trono na linhagem de Salomão, mas Salomão era filho de Davi. Então o Senhor agora ele vai falar assim, eu vou fazer algo no meio deste povo. A Bíblia diz que Salomão, na velhice dele, pecando contra o Senhor, desagradando a Deus, a Bíblia diz que Deus agora vai falar com um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele era um chefe da guarda de Salomão. E a Bíblia diz que Aias encontra Jeroboão, aleluia, no campo. E quando ele encontra Jeroboão no campo, a Bíblia diz que Aias está com a veste nova. E ele vai pegar as vestes dele e vai rasgar ela em 12 partes. E vai entregar 10 partes na mão de Jeroboão, dizendo, assim o Senhor vai fazer com a tua vida. Ele está entregando para a tua vida hoje 10 tribos de Israel, porque eu não tenho me agradado de Salomão. Salomão tem deixado o meu conserto, e por isso eu vou rasgar o reino. E por amor a Davi, eu vou deixar ainda uma tribo, para que não se apague a lâmpada de sobre Israel. E o Senhor deixa Judá nas mãos do filho de Salomão, porque ainda por amor a Davi, Deus não faz nada com Salomão. Salomão reina até a morte. Mas quando Salomão termina o reinado, a Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, começa a reinar sobre Israel. E quando ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele vai ter conselhos, e os conselhos dele, ele vai ouvir os anciões, que vai dizer assim, olha, teu pai oprimiu muito o povo, o teu pai oprimiu muito o povo, mas se você agora for um pouco melhor, você falar bem com o povo, diminuir o jugo, este povo vai servir você. Porém ele agora vai tomar conselho com os jovens da sua idade, e os jovens da sua idade vai dizer para Roboão, eita glória, Pai. o conselho dos jovens vai ser assim, que nada. Diga para este povo aí, que se eles estão achando que o jugo do teu pai foi grande, diga para eles que o meu dedo mínimo é maior do que os lombos do meu pai. O meu pai castigou eles com vara, mas eu vou castigar com escorpiões. E foi esse o conselho dado, aleluia, por aqueles jovens a Roboão. E Roboão, ele vai falar isso perante o povo. Quando o povo se ajunta, ele vai falar isso, e o povo se revolta, e o povo vira as costas, e o povo agora abandona Roboão. O povo deixa Roboão e não segue mais ele. A Bíblia diz agora, aleluia, que Jeroboão
ele é chego perante o povo, e diz a Bíblia Sagrada que quando Jeroboão se aproxima daquele povo, o povo vai fazer ele rei, e ele agora é rei sobre Israel, governando sobre 10 tribos. Ele agora é rei sobre Israel, reino do norte, reino do sul. Judá fica nas mãos de Roboão, e aleluia, e as 10 tribos na mão de Jeroboão. Quem é que colocou Jeroboão como rei? Foi o Senhor. Quem é que falou com ele? Foi o Senhor através do profeta Aias. Foi o Senhor que falou com ele através daquele homem de Deus, aquele homem, aleluia, que o Senhor usou para falar com ele. Porque todas as vezes, irmãos, que nós desagradamos ao Senhor, Deus sempre vai levantar um profeta para falar conosco, para que a gente se coloque na posição em que ele quer. E quando o profeta repreende eu e você, não é porque ele é ruim, não é porque ele não é bom, mas ele repreende eu e você porque ele me ama e ele te ama. E quando ele corrige é porque ele não quer perder eu e não quer perder você. Jeroboão começa a reinar em um projeto e um plano de Deus. E o Senhor vai falar para ele ainda assim: olha, se tu obedecer, guardar os meus mandamentos, eu serei contigo, e a tua descendência estará sempre no trono de Israel. Jeroboão começa a reinar. Só que a Bíblia diz que o lugar de adoração, o templo, ficava em Judá. O templo onde Israel tinha o costume de adorar ficava lá em Judá, em Jerusalém. E para o povo ir adorar, eles tinham que ir até Jerusalém. Eles tinham que ir até Jerusalém para adorar o Senhor. Eles tinham que ir até Jerusalém para buscar a face do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada agora que Jeroboão, com medo de perder o povo, com medo do povo ir para Jerusalém adorar o Senhor, e o povo agora querer voltar, aleluia, para as mãos de Roboão, a Bíblia diz que Jeroboão, ele vai agora colocar, ele vai agora tomar conselhos, ele vai tomar conselhos com alguém que vai dar ideia para ele fazer deuses e colocar em Betel e colocar em Dan. A Bíblia diz que ele toma conselhos, e o conselho que ele toma, vão dizer para ele: faz bezerro aí de ouro, coloca um em Dan, coloca outro em Betel, e diga para o povo de Israel: eis aí o vosso Deus, que vos tirou com mão forte do Egito. Muito trabalho é para vocês subir para Jerusalém, é muito trabalho ir para Jerusalém, adora aqui mesmo os bezerros de ouro, é muito trabalho subir para Jerusalém, adora aqui mesmo. E tem hora que o diabo quer colocar bezerro de ouro para mim, para você adorar. Não vai para a igreja não, fica aí na internet, não vai para a igreja não, assiste aí uma pregação, assiste aí um louvor, fica em casa assistindo, descansando. Ele arruma bezerro de ouro para você não ir para a casa do Senhor. Ele arruma, aleluia, situações para que você não venha cultuar. Bezerro de ouro, redes sociais, tantas coisas que o inimigo tenta fazer para que eu e você não vá para Jerusalém. E eu não falo só vir para a igreja, mas nos nossos dias o diabo, ele tem levantado tanto bezerro de ouro para tirar da oração, da leitura da palavra. É tanta coisa que nos afasta de Deus, é tanto bezerro de ouro que quer nos afastar da presença do Senhor, é tanta coisa que o inimigo tem colocado para que eu e você não tenha comunhão com Deus. Ele faz bezerro de ouro e apresenta ao povo que Deus colocou para ele cuidar, dizendo: eis aí o vosso Deus. Aquilo desagradou ao Senhor. E como o Senhor sempre faz, o Senhor vai enviar um homem de Deus lá de Judá até Betel. A Bíblia diz que Deus envia um homem, e este homem sai de Judá e vai até Betel. Ele chega em Betel, e quando ele chega em Betel, ele vai até onde está o altar levantado por Jeroboão. E quando ele chega lá, ele vai dizer: altar, altar. E ele vai começar agora a repreender e vai dizer que vai nascer um que vai destruir o altar, quebrar tudo, matar o sacerdote. Esse era Josias. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que quando ele fala isso, o rei Jeroboão, ele dá uma ordem dizendo para que se prendesse, aleluia, o homem de Deus. Mas a mão dele ali, ela fica parada, a mão dele, ela
Algumas Bíblias falam que se seca, outras falam que a mão paralisa. Mas a mão dele se seca ou paralisa ali. E quando isso acontece, ele pede ao homem de Deus para orar. O homem de Deus ora, a mão dele volta ao normal. Aí agora ele vai convidar o homem de Deus para que o homem de Deus vá à sua casa. Ele viu o altar se fender, ele viu as cinzas cair como o homem de Deus, aleluia, havia falado. Tudo isso ele contemplou, tudo isso ele viu, tudo isso ele, aleluia, contemplou que o Senhor fez. Deus enviou um homem lá de Judá para profetizar contra aquilo que estava errado. Aleluia. Esse homem de Deus, a Bíblia não cita o nome dele, não fala quem ele é, não fala de onde ele veio. Mas após ele fazer isso, Jeroboão vai convidar ele dizendo: vamos até a minha casa e eu vou confortar-te e te dar um presente. A Bíblia diz que o homem vai dizer assim: olha, eu não vou à tua casa, ainda que tu me desse metade da tua casa, eu não iria comer pão contigo nem beber água, porque o Senhor me mandado pela palavra do Senhor. Naquela cidade tu não vai comer pão, tu não vai beber água, e tu também não vai voltar pelo mesmo caminho. E o homem de Deus, ele vai embora, não comendo pão, não bebendo água naquele lugar. Diz a Bíblia Sagrada que a notícia corre e chega aos ouvidos de um profeta velho. Aleluia. E esse profeta velho fica sabendo pelos seus filhos o que havia acontecido em Betel. Como o homem de Deus foi lá, profetizou, o altar se fendeu. E a Bíblia diz que esse homem agora, esse profeta velho, vai dizer aos seus filhos: albardar-me um jumento. E ele sobe, ele vai atrás do homem de Deus e encontra o homem de Deus sentado debaixo de um carvalho. E quando ele chega lá, ele vai dizer assim: vamos até a minha casa comer pão e beber água. O homem de Deus vai dizer assim: eu não vou até a tua casa, porque o Senhor me mandou pela sua palavra: vai e não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. Mas aquele homem vai dizer assim: eu também sou homem de Deus como você, e foi me falado pelo anjo, aleluia, foi me falado pelo anjo para que você venha comigo, beba água e coma pão na minha casa. A Bíblia diz que aquele homem agora ouve o profeta velho e ele vai agora voltar. Ele agora vai voltar na casa daquele homem, ele vai comer pão, ele vai beber água e ele vai descumprir a ordem do Senhor. E eu quero falar para você aqui algo: nem todo mundo que se diz homem de Deus, que se diz profeta, é profeta. Primeiro, esse profeta velho, ele estava lá em Betel. Ele habitava em Betel. Deus não mandou ele ir lá profetizar, Deus mandou lá de Judá. A segunda coisa que acontece, aleluia, é que Deus tinha dado uma ordem expressa para o homem de Deus. Quem conversa com Deus, quem tem diálogo com Deus, quem fala com o Senhor, sabe o que o Senhor quer. Deus nos orienta, Deus fala conosco, Deus fala: faz assim, se veste assim, não anda assim, não faz tal coisa. Deus fala comigo e com você em todo o tempo. Aí Deus fala para você: não faz isso, porque eu não quero você assim. Deus já falou comigo, Deus já falou com você. Aí vem alguém e diz: eu sou profeta, eu sou profeta. Esse problema é que o profeta está dando trabalho ultimamente, né? Eu sou profeta. Só que o profeta mentiu. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, e mentiu-lhe. Fez o homem de Deus sair da posição por uma mentira, porque ele disse que Deus falou com ele, porque ele disse que Deus havia falado com ele. Mas se o homem já tinha uma direção, qual era a razão de Deus falar: não coma pão, não beba água para ele, e usar outro para falar para ele desobedecer? Temos que tomar cuidado com isso, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não fala uma coisa e depois fala outra. A palavra dele é a mesma. Quando ele diz não, é não. Quando ele fala sim, é sim. Se ele não for o tempo, ele vai falar espera.
Se não for o tempo, ele vai dizer espera. Mas se ele dizer não, é não e pronto, ele não vai mudar. Porque se você vai morrer lá, ele não vai falar para você não vai agora, depois vai e morre. Não, ele vai dizer não. O profeta velho, agora sentado na mesa com o homem de Deus, a Bíblia diz que eles comem, bebem, desobedecem ao Senhor. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus toma o profeta velho e vai falar em juízo contra o homem de Deus, dizendo: porquanto tu foste rebelde à minha voz, o teu cadáver não vai entrar no sepulcro dos teus pais. Deus toma o profeta velho para dizer: tu foi rebelde à minha voz. E Deus falou que ele iria morrer. Deus da glória. Aleluia. Deus da glória. Agora eu gostaria que você prestasse atenção em algo. Entre Deus usar alguém e Deus aprovar alguém existe uma diferença. Entre Deus usar alguém e a pessoa ser alguém de Deus tem uma diferença. É verdade, Jesus. Uma pessoa no adultério pode subir aqui em cima, pregar a palavra, usar, revelar, e no profundo o fogo cair, mas não quer dizer que é um homem de Deus. Pode ser alguém que Deus está usando porque está ali, mas não quer dizer que Deus está aprovando, e nós não estamos conseguindo compreender isso. Estamos achando que porque alguém fala de Deus, porque alguém, aleluia, fala da palavra, Deus está assinando a conduta dele. Não! Porque alguém louva, porque alguém está louvando, mas está em pecado, o Senhor não está aprovando a conduta. Aleluia! O homem de Deus perde a sua vida, porque ele agora vai desobedecer a Deus. Ele não foi enganado, porque ele sabia: se eu mudar amanhã, eu não fui enganado, sou eu que estou mudando, eu que estou desobedecendo, porque eu sei como Deus me quer. Inclusive nos meus dias, quando eu me converti, tanta coisa Deus arrancou de mim, e hoje os crentes estão dizendo que é normal, estão dizendo que pode. Aí eu falo assim: mas espera aí, Deus me libertou, teve um trabalho danado para me libertar de tais coisas, e hoje estão falando que é normal, que pode. Aí a gente às vezes olha e fala assim: acho que eu estou errado, né? Todo mundo está fazendo. Aí eu lembro assim: mas peraí, foi Deus que me libertou disso. É Deus. Se eu mudar, não adianta eu falar: Senhor, porque todo mundo mudou, porque todo mundo não, irmãos. É eu e você, nós sabemos como Deus quer a gente. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele morre, o leão mata ele, não o come, somente mata. E quem é que Deus usou para falar com ele de juízo? O profeta velho. Agora eu pergunto: se o profeta é velho e mentiu, sentou na mesa com o homem que ele tirou da posição, agora Deus usa o homem que tirou ele da posição para falar de juízo com ele. Meu Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O homem de Deus morre. Eu não quero aqui atentar isso, porque não foi disso que o Senhor falou ao meu coração. Mas todo esse fato começou, aleluia, através de Jeroboão. O homem profetizou, o altar se fendeu, só que o homem agora desobedeceu. E o que me chama a atenção é: o rei, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, o rei não convenceu o homem a sair dos caminhos do Senhor. O rei falou: vamos em casa que eu vou te dar um presente. Ele falou: não vou não. O profeta velho, e quando fala profeta velho, porque tem muito profeta velho por aí, já não enxerga mais, já não prega mais, já perdeu a visão, já está sem direção, e não é o caso do profeta que vamos falar daqui a pouco. Mas tem muito profeta velho que
que já não faz mais nada, está em Betel, e Deus, se ele estivesse na posição, Deus mandava o profeta de Betel ir profetizar para o rei. Ou quem sabe é porque está em Betel, está na casa do rei, não tem coragem de profetizar o que Deus manda. Então Deus mandou um homem de Deus. Mas eu muito mais acredito que aquele homem estava fora da posição, porque profeta não mente, homem de Deus não mente, profeta não pode mentir. E aquele homem mentiu para o homem de Deus, tirando ele da posição. Na verdade, porque ele quis ouvir a mentira daquele homem, porque ele sabia, ele ouviu do próprio Deus. Mas o rei não tirou ele da posição, o presente do rei não tirou ele, mas o profeta velho tirou, só porque ele disse: Deus falou comigo que é para você ir. Cuidado com isso, cuidado com isso. Sempre ora a Deus. Ah, mas eu quero viajar, eu quero mudar, eu quero casar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí vem alguém e fala: vai, não é assim não. E às vezes esse vai, às vezes está no teu coração, e às vezes o não é que Deus tem para você. Então nós temos que tomar cuidado. Vai arrumar uma porta de emprego, aí tem que orar: Senhor, o Senhor está na porta, o Senhor está nesse lugar, mas o que tem eu ir trabalhar? E se lá o diabo tiver um laço, e se lá o diabo estiver preparando uma emboscada, e se lá o diabo estiver arquitetando, aleluia, contra a tua vida, você tem que orar a Deus. Deus tem que falar contigo, aleluia. Eita glória. Vai viajar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que orar a Deus. Às vezes você ora: Deus, eu quero viajar, o Senhor permite. Deus fala: não vai, Ele quer te livrar, algo vai acontecer. Só que nos nossos dias a gente tem que tomar cuidado com aquilo que vem, porque o homem foi usado para tirar o profeta da posição, custou a vida de um homem de Deus. Ouvi alguém que dizia ser profeta: eu sou profeta também, eu sou igual a você também, eu também tenho Deus, eu também sou de Deus, eu também sou de Deus, também sou profeta. Cuidado com esse tipo de gente, porque quem é profeta não fica anunciando que é profeta. Quem é profeta fala e não fica dizendo: eu sou profeta, eu sou isso. Quem é profeta de Deus entrega o recado e não fica anunciando o que é. Tem gente que quer se aparecer, tem gente que quer se aparecer, dizer: eu sou, eu sou, eu sou. Nós não somos nada. Aleluia. Então tome cuidado. A Bíblia diz que agora passa-se o tempo, depois que ele é repreendido pelo Senhor, Jeroboão continua nas mesmas práticas. Jeroboão continua no mesmo pecado. Jeroboão não muda. Jeroboão continua cometendo aquilo que desagrada o Senhor, promovendo idolatria, desviando o povo de Deus dos caminhos do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 14 agora, que o filho dele vai adoecer. Abias vai ficar doente. Abias agora vai ser acometido de uma enfermidade. Aquele jovem vai ficar doente. Aquele jovem, ele vai ficar enfermo. E diz a Bíblia Sagrada que agora, quando ele fica enfermo, a Bíblia diz que Jeroboão chama a sua esposa e vai dizer para ela assim: olha, disfarça-te, para que ninguém saiba que tu és a mulher de Jeroboão. Se disfarça, parece outra pessoa, parece alguém diferente da mulher de Jeroboão, e tu vai ao profeta Aias, o homem que profetizou que eu seria rei sobre Israel, e tu vai ao encontro dele, e tu vai perguntar para ele o que será do menino, o que vai acontecer com o nosso filho, o que vai acontecer com o nosso filho. E a Bíblia diz que a mulher assim o faz. A mulher se disfarça, a mulher se veste de alguém para que não seja notada que ela era a mulher de Jeroboão. A mulher se disfarça para que ela não fosse notada como sendo a mulher de Jeroboão. Jeroboão nem quis consultar o profeta, ele nem quis até ir ao encontro de Aias, porque Deus já tinha usado Aias para dizer para Salomão que iria tirar da mão dos filhos dele 10 tribos. Por quê? Porque Salomão permitiu idolatria. Agora, como é que Jeroboão já sabia o que ele estava fazendo de errado? Como é que ele
ir até o profeta, consultar o profeta. O menino está doente, o menino está enfermo, mas como é que vai consultar o profeta no pecado? Como é que vai perguntar para Deus o que vai ser se está no pecado? A Bíblia diz agora, a Bíblia diz agora que a mulher se disfarça, e a mulher está indo em direção, aleluia, ao profeta Aias. A Bíblia diz que o profeta Aias estava velho, ele já era cego, já não enxergava mais pela sua idade. Ele era velho, ele era cego. Mas diz a palavra do Senhor, porém, o Senhor falou com ele e disse para ele. Aí vem a mulher de Jeroboão, Aias, e ela está vindo a te consultar acerca do menino que está doente. Ele era cego, mas não era surdo, ouvia a voz de Deus. Ele era cego, mas não era surdo. A Bíblia diz que Deus vai falar com ele. Ela está vindo aí consultar acerca do menino, para saber o que vai acontecer com o menino. E ela está vindo diante de ti disfarçada. Ela está vindo perante a tua face com disfarce. A Bíblia diz que Deus fala com o profeta, porque o profeta não fica enganado. Não adianta disfarçar, não adianta parecer que é, não adianta fingir que é, porque diante de Deus ninguém esconde, diante de Deus ninguém se esconde, diante de Deus, aleluia, tudo está nu e patente. Diante do Senhor não adianta usar disfarce, parecer que é crente, parecer que é profeta, parecer que é pregador, parecer que é levita. Diante de Deus Ele te conhece, a tua conduta, o que você faz no escondido não adianta, porque Deus Ele conhece a minha vida e a tua vida. Quando a mulher chega até o profeta ouve os seus passos, e quando ela chega, ele ouve os seus passos, ele vai dizer: entra, mulher de Jeroboão. Não adianta se disfarçar para se esconder de Deus. Não adianta se disfarçar para esconder do Senhor. Ele conhece o que eu faço, Ele conhece o que eu vejo, Ele sabe o que eu e você faz. Ele está no banheiro, Ele está no quarto, Ele está no escondido, Ele está em minha secamandaraia, Ele está em todos os lugares. E não adianta você querer enganar, porque Deus conhece a minha vida e a tua vida. Nós temos que ser verdadeiros perante o Senhor, nós temos que ser verdadeiros perante Deus, porque Deus conhece o meu espaço, Ele conhece a minha vida. E a mensagem de Deus para ela foi: eu trago as duras novas para você. Eu tenho duras novas para você. A mensagem não era uma mensagem de consolo, mas era uma mensagem, porque, irmãos, como é que eu quero ouvir uma mensagem de Deus? Se eu estou errado, como é que eu quero que Deus fale? Eu estou contigo, filho, Ele vai falar a verdade. Se é Deus falando, Ele vai falar a verdade. Ah, mas não pode falar a verdade, porque se falar a verdade, o fulano sai da igreja. Não sai não. Se for crente para ser salvo, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda. A verdade muda, a verdade liberta. E às vezes a gente se disfarça, porque a gente tem uma personalidade fora da igreja e outra personalidade dentro da igreja. Fora da igreja nem parece um crente, fora da igreja fala na gíria, faz coisas que não agradam o Senhor, ouve música secular. Fora da igreja faz tanta coisa errada, cobiça a mulher do próximo. Fora da igreja prostitui, fora da igreja faz tanta coisa errada. E quando chega na igreja, aí parece crente, parece araia, aremicandaraia. Nós temos que ser verdadeiros, porque Deus me conhece, Ele te conhece. Nós temos que ser crente no trabalho, na escola, está no emprego, mas não dá testemunho. Alguém olha para você e nem reconhece que você é crente, porque fala na gíria, fala palavrão, entra na roda dos escarnecedores. Não é o que Deus quer de mim, de você. É que sejamos um testemunho vivo. Vai para a escola e não converte ninguém, pelo contrário, somos ali às vezes mau exemplo.
Não adianta disfarçar. Aí veste o disfarce e se apresenta diante de Deus, e Deus conhece eu e você. O profeta não teve coragem de chegar diante do Senhor, não teve coragem de ir, porque como consultar? É que nem Acabe quando vai consultar Micaías. Como é que Micaías, homem de Deus, ia dar uma palavra de bênção para ele, se ele estava ali desviando todo o povo de Israel? Aleluia! Eu e você só não vamos ter palavra de bênção se Deus olhar para nós e não agradar de nós. Eu não estou falando de você cair e se humilhar, porque até quando você cai e se humilha, você chora e fala: não tem mais jeito para mim, Senhor, acabou para mim, eu pequei. Lá vem o Senhor e fala: não acabou não, eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te levantar, porque Deus está vendo arrependimento dentro do meu coração e do teu coração. Mas quando eu peco e finjo que nada está acontecendo, o Senhor, Ele contempla a minha atitude, a tua atitude. Jeroboão não podia consultar, Deus mandou a sua mulher, disfarçada ainda, para que não soubesse que era a mulher dele. Ainda com Maia sem enxergar, Deus falou com ele imediatamente. Não tem, irmãos, como enganar Deus. Deus sempre fala conosco. Deus sempre vai falar comigo e com você. Se nós temos intimidade com Ele, Ele sempre vai nos alertar. Nós não ficamos enganados. O profeta não fica enganado, o homem de Deus não fica enganado, a mulher de Deus não fica enganada. A Bíblia diz que a mensagem que ela vai receber é dura, dizendo que Jeroboão foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo, mas que ele estava andando por caminhos errados, provocando idolatria. E Deus agora vai dizer para ele assim: e eu vou exterminar toda a tua descendência. Não vai ficar nenhum, eu vou acabar com todo mundo. Não vai ter descendência tua mais no trono de Israel. Por causa do que? Do pecado dele. Deus levantou ele, Deus colocou ele, mas rapidamente aquele homem se encurvou à idolatria. Aí às vezes a gente fala assim: mas Deus falou com o irmão, falou com fulano, por que não aconteceu? Por que está no mundo? Mas será que é culpa de Deus ou é a pessoa que não ouve? Será que é culpa de Deus ou a pessoa? Porque promessa Deus faz, Deus promete para mim e para você, mas se eu virar as costas para Ele, Deus não é culpado da promessa não acontecer. Mas Deus falou com o irmão, coisa tão linda, ele estava desviado e até morreu fora da posição. Morreu porque ele não deu ouvido. Não é culpa de Deus, a promessa foi feita. A descendência toda de Jeroboão é tirada da terra por causa do pecado de Jeroboão. Abias, o menino doente, a profecia que Deus mandou entregar para Jeroboão é para a mulher de Jeroboão, dizendo assim: quando tu chegar na porta da tua casa, quando você botar os pés lá na porta, o menino vai morrer. Por quê? Porque Deus estava triste com aquela atitude de Jeroboão, construir bezerro de ouro, fazer tudo aquilo que não agrada o Senhor. E nós precisamos agradar a Deus. Nós, aleluia, somos chamados pelo Senhor. Deus tem obra, tem projeto, mas por que nós estamos sempre colocando um bezerro de ouro, sempre colocando alguma coisa na frente, sempre colocando alguma coisa para nos tirar da direção? Por que é que sempre colocamos alguma coisa para nos tirar do centro do projeto do Senhor? Por que é que sempre arrumamos alguma coisa para que nós venhamos, aleluia, se afastar do chamado de Deus? Como é que um homem que foi colocado por Deus, agora Deus está dizendo assim: eu vou exterminar sua descendência? Porque isso entristece a Deus, é quando a gente troca Deus por outras coisas. O que Jeroboão fez foi trocar o Deus da nação. E ele trocou o Deus da nação simplesmente porque ele tinha medo de perder o povo.
Medo de perder o povo. Aí apresenta outro Deus, um Deus mais fácil, um Deus que aceita, um Deus que tolera, um Deus, aleluia, que não faz caso. Começa a apresentar outro Deus para o povo, como Arão fez também. Quando Moisés sobe, aleluia, para o monte, Deus está falando com ele acerca da lei. O povo está lá embaixo dizendo para Arão, o povo está lá embaixo dizendo para Arão. Moisés subiu e está demorando. Arão nos dá um Deus, Arão nos apresenta um Deus, e um Deus é dado para Arão. Aleluia, e Arão vai dar um Deus para o povo, melhor dizendo. A Bíblia diz que Arão vai falar: me dá os pendentes de ouro, me dá aí os objetos de ouro. Ele transforma no bezerro e apresenta para o povo, dizendo: eis aí o vosso Deus. Sempre apresentando um Deus. Porque que Arão não falou para o povo: você já tem um Deus, olha o Deus que tirou vocês até aqui, Ele está conosco. Ele acabou de falar com nós ali um pouquinho atrás, porque o povo tinha subido para o monte, e Deus estava falando com eles, exatamente sobre isso. Não terás imagem de escultura alguma, nenhuma semelhança do que tem na terra, nas águas, no céu e nem no mar. Não era para ter, não era para se curvar. Ele estava ali dando as leis, os mandamentos, e o povo começou a ficar com medo e disse: Moisés, para, não queremos ouvir a voz de Deus, nós estamos com medo. Deus fala com você e você fala para nós. Então Moisés subiu, o povo ficou. E aí, quando o povo ficou lá embaixo, o povo já estava lá arrumando um bezerro de ouro, já estava se curvando na idolatria. O primeiro mandamento que Deus deu para eles, quebraram dias depois. Aí quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas do mandamento, porque o povo já quebrou o mandamento, já fez imagem de escultura, já infringiu a lei com bezerro de ouro. Mas o que me chama a atenção é o povo falar: dá-nos um Deus, e Arão apresentar um bezerro de ouro, assim como Jeroboão apresentou bezerros de ouro em Dan e Betel, como facilidade para o povo, para que o povo não fosse até Jerusalém, porque era muito trabalho. Não deixe nada roubar a direção do Espírito do Senhor. Não deixe nada roubar, aleluia, a tua comunhão. Às vezes você pode falar assim: mas a mensagem é dura. Mas é a mensagem dura que liberta. Certa vez Jesus estava pregando, e ele estava pregando a palavra. A Bíblia diz que ele tinha atravessado para o outro lado. Chegou uma grande multidão ao encontro dele e vai dizer: mestre, quando tu chegou aqui? E aleluia, e ele vai começar a dizer assim: vocês estão me buscando, não é pela comida que permanece, mas pela que perece. E ele começa a dizer para aquele povo: vocês estão aqui não é por causa das palavras celestiais, mas é porque eu multipliquei pães e peixe, é porque eu alimentei vocês, é que vocês estão aqui. Ele começa a falar isso com o povo, e a Bíblia diz que o povo um a um vai virando as costas e abandonando Jesus. E quando todo mundo sai, os discípulos vão olhar e vai dizer assim: quem é que pode suportar esse discurso? Esse discurso é muito duro é esse discurso, quem é que pode suportar? Jesus vai olhar e vai dizer assim: se vocês quiserem, pode ir também, pode ir junto com eles. A Bíblia diz que Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra pode ser dura, mas é de vida eterna. Palavra de vida eterna, ela é dura, ela vai confrontar eu e você, para que eu e você venha mudar, para que eu e você venha mudar nossas atitudes. Palavras de vida eterna. E não foi para onde iremos nós, como muitos falam. Para onde iremos nós? Não, ele não fala isso. Ele fala: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É dura, mas é eterna. É dura, mas vai levar para a eternidade. É dura, mas vai mudar eu e você. É dura, mas vai mudar eu e você. Jesus confronta para que eu e você venha ser salvo. Ele confronta. Se tiver adultério, ele vai falar do adultério. Se tiver mentira, ele vai falar da mentira. Se tiver fornicação, ele vai falar da fornicação. Se tiver pecado, ele vai falar do pecado. Porque ele confronta
confronta para que eu e você venha ter salvação. Ele confronta para que eu e você venha ter a vida eterna. Ele confronta porque Ele não quer perder eu e você. Amanhã pode ser tarde. Eita glória. Amanhã pode ser tarde. Aleluia. A irmã da igreja, a irmã Júlia, estava viva entre umas semanas atrás, de repente adoeceu, ficou ruim e partiu para a glória, mas foi salva. Mas e eu e você? Se a gente dorme e não acorda, viagem não chega e estamos errados, como é que vamos ser salvos? E às vezes a gente vem na igreja e a gente quer ouvir uma palavra que massageia o nosso ego, irmãos. Deus não massageia ego, Deus fala o que eu preciso ouvir. Às vezes dói assim, a gente fala, meu Deus, é eu mesmo, Senhor, muda a minha vida, senão a gente não muda. Deus da glória. E esses são os bezerros de ouro que são levantados. Então Jesus nos confronta para que nós venhamos ter uma mudança, para que nós venhamos ter, aleluia, uma postura diferente na presença dEle, porque Ele está aí, irmãos. E eu louvo o Senhor porque ainda que nós ainda suportamos as palavras de exortação que Deus dá, mas o Senhor nesse último tempo Ele vai levantar homens e mulheres para confrontar o que é errado, para falar daquilo que não agrada o Senhor, para que pessoas possam ser salvas, porque nós estamos enganados ultimamente. Estamos enganados achando assim que o Senhor nos aceita de qualquer forma, e não é assim. A hipergraça está aí uma vez salvo para sempre. Isso não é uma verdade. A relativização, o relativismo está aí, relativizando, como se a palavra de Deus não fosse uma verdade absoluta. Não é exatamente isso. Deus da glória. Pode se facilitar, mas não faça como Jeroboão. Sirva ao Senhor, não coloque bezerro de ouro. Os bezerros de ouro que a gente coloca em casa, às vezes é aquilo que é secular, é música, é filme, é pornografia. Pornografia é pecado, pornografia desagrada o Senhor. Pornografia tem a ver com prostituição. Aleluia. Às vezes achamos que é normal e não é normal, não. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa de Satanás. É coisa de pombagira. Tem casais que assistem, às vezes cristão, acha normal, mas quem assiste isso, muitas das vezes, aleluia, acaba infringindo no adultério, na homossexualidade, no lesbianismo. Outros até viram estupradores. Por quê? Porque ficam nessas coisas. E conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra de vida eterna. Eu sei que a mensagem é dura, mas é para que eu e você venhamos temer ao Senhor. É para que eu e você venhamos temer a Deus. É para que nós venhamos temer ao Senhor, porque Jesus, Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele me ama e Ele quer te salvar. E se Ele não tratar conosco, a gente, aleluia, se acomoda. A gente acha que é normal o que não é normal. Aleluia, a gente acha que é normal o que não é normal. Mas o que me falou o Senhor ao meu coração, quando eu estava orando a Deus por uma palavra, é acerca do disfarce dessa mulher. A mulher se disfarçou de outra pessoa para chegar diante do homem de Deus. E eu quero falar para você: para de usar disfarce, porque Deus bem conhece quem é você. Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece onde você está, o que você fala, o que você faz. Ele nos conhece. Então não adianta apresentar diante de Deus o disfarce, mas apresenta diante dele. Se você está tendo dificuldade com alguma coisa, você peça para Deus te libertar, mas não use de engano nem de disfarce. Peça para Deus te libertar daquilo que está te escravizando, porque Jesus, Ele é fiel para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Ele é fiel para te levar para morar no céu. Mas larga aquilo que é errado, larga aquilo que o Senhor, aleluia, não aceita. Vamos ser verdadeiros perante o Senhor, perante Deus, em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, em todo o nosso coração, porque Deus conhece eu, conhece você, irmãos.
aleluia, Deus conhece, Ele gosta de um coração humilhado, um coração quebrantado perante Ele. E não podemos se conformar como achando que é normal. É como eu falei, Davi pecou. Se a gente olhar para o pecado de Davi, aos nossos olhos é maior do que o de Saul. Saul simplesmente, não vou falar simplesmente porque desobedecer a Deus é algo grave, mas aos nossos olhos, Saul, ele vai para uma guerra e ele agora não mata os animais e poupa o rei dos amalequitas. E depois ele oferece sacrifício no lugar do sacerdote. Deus rejeita ele. Davi fica no palácio, vê Betseba, deseja Betseba, pega Betseba, deita com ela. Ela engravida agora, chega para ele e fala que está grávida. Mas agora ele precisa esconder o pecado, porque Urias está na guerra. E se Urias está na guerra, de quem é o filho? Então ele manda buscar Urias, para que Urias se deitasse com ela e parecesse que o filho era dela. Urias se nega a se deitar com ela. E Davi não tem outra solução a não ser mandar matar Urias. Ele adultera, ele manda matar Urias, e posteriormente, após a morte de Urias, ele toma Betseba como esposa. Tudo ficou tranquilo. Se Deus fosse esse Deus de amor, como a gente pensa, Urias morreu, Davi casou com Betseba, está tudo em paz, tudo está tranquilo. Só que aí vem Deus, e Deus envia o profeta Natan até Davi. E Natan chega para Davi e conta uma história. E quando ele conta uma história, Davi se ira. Davi fala: esse homem tem que morrer. Porque Davi jamais imaginou que era ele. E nós somos assim às vezes. Se alguém contar o que o irmão fez, é morte, inferno para ele, não tem mais jeito. Ó, o irmão fez isso. Aí o profeta vira e fala: é você, Davi. Só que aí Davi não se levantou contra o profeta, não falou que não foi Deus que falou. Davi se humilha perante o Senhor. Davi agora vai receber uma sentença doída. A espada nunca vai se apartar da sua casa, mas ele vai clamar ao Deus, porque não perder a presença e nem o Espírito Santo seja retirado dele. E Davi agora, ele vai se humilhar perante o Senhor. Ele vai se humilhar perante Deus, e ele vai buscar a face do Senhor, de forma em que Deus, aleluia, venha perdoar ele. Porque ele sentiu a dor do afastamento. Ele sentiu a dor, aleluia, de ter afastado do Senhor. Mas ele continuou sendo segundo o coração de Deus, porque ele não trocou Deus. Nós podemos até fracassar, o que não podemos é trocar o Senhor, como muitos fez. A idolatria é quando você coloca um Deus no lugar. A idolatria é quando nós trocamos o Senhor. Não é só imagem de escultura. Às vezes as pessoas idolatram pessoas, idolatram tantas coisas, colocam no lugar de Deus. Não vem para a igreja, não serve a Deus por causa do marido, por causa da esposa, por causa do parente. A gente coloca algo no lugar de Deus, o que faz com que nós venhamos trocar o Senhor. Nessa noite eu quero que você guarde no teu coração: Deus, Ele é a primícia no teu coração. Não deixa nada se levantar que venha roubar de você a essência do Espírito Santo. Seja sincero e verdadeiro perante o Senhor. Apresente a Deus quem você é de verdade. Peça para Ele te ajudar. Para finalizar, quando Jacó enganou seu irmão e ele foi ali para receber a bênção, a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Isaac, e ele vai fazer o guisado que o pai dele queria, que ele pediu para Esaú. E quando ele entra, Isaac pergunta quem está. Ele vai falar: sou eu, Esaú. Isaac vai notar que a voz é de Jacó. Ele vai dizer assim: a voz é de Jacó. Apalpa os braços dele, sente o cheiro dele, porque a roupa era de Esaú, e os pelos era para enganar, porque Esaú era peludo. Aí ele vai comer o guisado, e ele vai ser abençoado, contando uma mentira para o seu pai, recebendo a bênção no lugar do seu irmão. Porque quando o pai pergunta para ele quem está aí, ele vai dizer: sou eu, Esaú, mas era Jacó. Quando ele está diante de Deus, lá lutando com o anjo, no val de Jaboque, e ele ali lutando com o anjo, segurando o anjo, e o anjo fere ele. O anjo pergunta: qual é o teu nome?
Diante de Deus não dá para você dizer que é Esaú. Diante de Deus não dá para você mentir. Ele vai falar: eu sou Jacó, eu sou o suplantador, o mentiroso, o que errou. E aí o anjo vai dizer assim: tu não se chamará mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Diante de Deus eu tenho que ser verdadeiro. Em outras palavras, diante de Deus eu tenho que orar e falar: Senhor, perdoa eu estou assim. Eu tenho que falar o pecado que eu estou cometendo. Senhor, eu estou adulterando. Senhor, eu estou vendo pornografia. Senhor, eu estou, aleluia, fazendo tal coisa, não está certo. Eu tenho que falar com Ele quem eu sou. Eu tenho que falar com Ele, eu tenho essa fraqueza, meu Deus, eu não consigo sair disso. Eu tenho que ser verdadeiro perante Ele e pedir: Senhor, me ajuda a sair disso. Deus da glória. E não é eu fingir que sou uma coisa, como Jacó fez. Eu sou Esaú. Para o pai dele terreno ele mentiu, mas para o pai celestial ele teve que dizer: eu sou Jacó. E daí Deus mudou o nome dele para Israel, aleluia, e ele alcançou a vitória. Que nessa noite você guarde no teu coração essa palavra, que o Senhor fortaleça cada um dos irmãos, que vocês vão crescer na fé, na graça, no conhecimento, que Jesus continue fazendo uma linda obra na vida de vocês, sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe. Mãe Jéssica, Pastor Daniel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quem entendeu a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra dura não, dura aí com o inferno. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser anunciada. Quem quer ouvir e obedecer, vai para o céu. Quem não quiser ouvir e desobedecer, depois não consta diante de Deus que não ouviu, porque está registrado o dia, a hora e o momento. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Carlos, que aceitou o convite, juntamente com a esposa, a missionária irmã Daniela, alguns irmãos, Diego, que está conosco, e que Deus nos abençoe a cada um, em nome de Jesus. Fica com esta palavra gravada, travada dentro do teu coração, porque a palavra é vida, a palavra liberta, a palavra nos leva para morar no céu, em nome de Jesus. Amém? Oramos a Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso, amado Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus da glória, obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter falado conosco, Senhor, através da Tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor Deus da glória. Nesta noite, Senhor Deus, leva o Teu povo em paz, em segurança, ó Deus, livrando, guardando, Senhor Deus, de todo mal, Senhor, ajudando, ó Deus, a cada um, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor. Faça assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja dizem: amém. Se Deus é por nós, operando Deus. Está encerrado em nome de Jesus.